E eu acho muito interessante, tem pessoas que falam assim, eu não consigo mentir, né? Eu não sei, eu sou uma pessoa muito, sei lá, pura, sou uma pessoa muito correta, eu não consigo mentir nada, se me pergunta alguma coisa, eu falo a verdade. E falam assim como se fosse uma grande qualidade, né? Não conseguir mentir como se fosse uma grande qualidade, eu preciso falar a verdade. E acho bem curioso, se a gente for pensar de um certo ponto de um outro ponto de vista, né? Conseguir mentir é uma atividade extremamente complexa. Tem um filme muito legal chamado O Primeiro Mentiroso e é sensacional, assim, na época foi um ex-aluno que indicou, eu não conhecia, eu fui assistir e de forma muito geral, assim, esse filme ele fala assim é uma realidade, é uma cidade, é um mundo em que as pessoas não mentem, todo mundo fala a verdade. Não consegue, sequer cogita que é possível mentir. Então, se você fala uma coisa, fala outra coisa, ponto final. Num nível que o cara, quando acontece lá um problema, ele tá sem dinheiro e está falido, assim, ele precisa de dinheiro de qualquer forma e ele vai no banco sacar o que ele tem de dinheiro para poder, sei lá, fazer algumas coisas que ele precisava. Quando ele vai sacar o dinheiro no banco, o nível é tão assim, ninguém mente, que não tem controle nenhum. E ele fala assim, eu vim aqui sacar um dinheiro. Aí a funcionária fala assim, ok, quanto? E sei lá, ele tinha tipo R$100 no banco. E como não tem como conferir, ele falaria R$100, ela ia pegar e dar os R$100, ponto final. Mas naquele momento dá uma centelha, assim, e se eu falar um outro valor? E aí, exemplo, que ele fala assim, sei lá, R$10.000. Ele tinha 100, ele fala R$10.000. Ela, tá bom. Ela vai lá e pega, por exemplo, R$10.000 e entrega para ele. E quando ela faz isso, quer dizer, ele faz isso e consegue isso na sequência, dá aquele estado tipo, caramba, o que foi isso que eu fiz, né? E aí é muito interessante que o filme começa a construir a narrativa por essa via, e tem uma parte, logo no começo ainda, em que a mãe dele está doente, tá? E está meio que terminal ali, que vai morrer, e é aquela coisa, você morre e acabou, né? Não tem invenção sobre a coisa, morreu, acabou. Porém, ele fala assim para ela assim, não mãe, quando você morrer, você vai para um lugar, as pessoas, é um outro mundo em que as pessoas te recebem, em que vai ter isso, aquilo, descreve aquilo que a gente fala, por exemplo, em religiões, às vezes em espiritismo, essas coisas. E quando ele está fazendo isso, como não se mente nesse lugar, as pessoas escutam e é verdade, ponto final. E algumas médicos, enfermeiros escutam o que ele está falando. E entra e fala assim, o que é isso que você está falando, que lugar é esse? E aí então, como só se fala a verdade nesse lugar, ele vira tipo um profeta, assim, dizendo que realmente vai acontecer, né? Como é outro lugar, enfim. E mostra o poder da mentira, ou pelo menos a capacidade complexa de você pensar numa coisa e falar numa outra coisa. Então é bem bacana assim de você pensar, até na própria evolução assim da linguagem, quando começa ali usando holófrase, né? Você pega a criança usa muito holófrase, pega uma palavra para significar tudo. Então ela fala comida, ela já encurtou a frase, eu quero comida, estou com fome, pega comida para mim. Ela só fala comida e funciona como tudo. E curioso pensar, né? É tão um tempo considerado pré-linguístico, tem lá a sua função, só que é muito preguiçoso isso, é muito pobre, né? Muito pobre por um lado, por um lado é muito rico, porque você fala uma coisa pode significar tudo, mas por outro lado é pobre porque é muito impreciso e exige esforço zero daquele que está enunciando. Depois vem um outro momento que aparece o primeiro binário, aí começa então efetivamente a usar as palavras de uma outra forma, só que ainda as palavras elas casam, né? O grito com a coisa, né? A imagem acústica com a figura ali. Então, por exemplo, você pega o cachorro fazendo au-au e o gato fazendo miau. Por mais que você tenha em outras línguas o cachorro não fazendo au-au, mas fazendo woof, woof ou coisas do tipo, são coisas que estão próximas ao som que está sendo emitido e que você não escuta da boca de um cachorro um miau, não casa, né, a sonoridade ali. E que no primeiro momento as coisas estão casadas dessa forma. E então entra agora no Lacan essa história. Queria falar um pouco sobre os níveis do discurso, o nível da linguagem,
em que ele pensa na questão diacrônica e também no nível sincrônico. Deixa eu ver se eu separei aqui essa parte. Separar eu separei, mas aí eu estou nesse livro gigantesco, que são os escritos. Ele diz assim, ó, desse ponto de basta, esse é um texto chamado Subversão do Sujeito e Dialética do Desejo, está nos escritos, né? Então, Subversão do Sujeito e Dialética do Desejo, ele fala assim, lá para a página 820, em que ele diz: desse ponto de basta, encontrem a função diacrônica na frase, na medida em que ela só fecha sua significação com o seu último termo, sendo cada termo antecipado na construção dos outros, e inversamente, selando-lhes o sentido por seu efeito retroativo. Então, qual que é o sentido, pensando da frase, né? Da linguagem, coloca função diacrônica é uma coisa depois da outra. Então, diacrônica tem uma palavra aqui, depois outra palavra aqui, depois outra palavra, depois outra palavra, e sempre é a última palavra que retroativamente produz ali a significação. Então, se você pensar como se fossem capítulos de livros, é sempre o último capítulo que dá sentido para o primeiro. Então, você tem uma frase, você começa a fazer uma frase, dependendo da palavra que vem na sequência para concluir, vai por um caminho e vai por outro. Então, vou dar um exemplo simples assim, nesse nível diacrônico, depende muito do contexto para saber do que se trata. Então, um exemplo clássico que eu sempre falo, clássico da minha história, né? Que eu fui atender, nos primeiros atendimentos, assim, na época de estágio da faculdade, que era num refeitório, e que chegou lá um senhor, e a gente ficava de plantão, né? O cara chegou e falou assim: eu perdi minha identidade. Eu falei, caramba, que questão pós-moderna, né? Que questão atual, que questão Berg-Luckmann, né? Que coisa assim, não esperava que eu fosse escutar alguém dizer sobre o tipo, pensei tudo isso. E aí eu disse, bom, então, mas me diga como é que foi isso, né? Queria saber esse desenraizamento do ser, né? Aí ele diz assim, Sérgio, eu estava no ônibus, eu fui puxar a carteira, caiu no chão, não vi, então eu queria tirar outra aqui. Que aí depois eu descobri, perder a identidade, aí perdeu o RG, porque ali, quando a gente começou a atender, o pessoal não entendeu muito bem o que o psicólogo faz. E realmente, a gente não entende muito bem o que o psicólogo faz, ou o psicanalista faz. Ele entendeu que era tipo um poupa-tempo ali. Eu estava ali para escutá-lo, para, sei lá, arrumar a documentação, fazer o passe do ônibus, essas coisas. Então, esse é o nível diacrônico, uma coisa depois da outra. Mas tem um outro nível da linguagem, que é o nível sincrônico. Melhor dizendo, a estrutura sincrônica, que aí você tem duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Pensa assim, nado sincronizado, né? Você tem ali várias pessoas em sincronia, fazendo as coisas ao mesmo tempo ali, mas o mais importante é o ao mesmo tempo acontecendo coisas. Então, nesse ao mesmo tempo acontecendo coisas, aparece a metáfora. Você está dizendo uma coisa, mas que pode significar outra, ou pode significar outra. Imagine vários andares assim. Então você tem o nível diacrônico, uma palavra, depois da outra, depois da outra, depois da outra. Mas no caso aqui da identidade que eu fui, identidade, graças ao que veio depois, que ele fala que acho que caiu no ônibus quando eu puxei a carteira, essa identidade ela vai para um segundo andar, que ela significa a identidade como documento. Eu pensei identidade como uma questão pós-moderna lá, e achando que era crise de identidade, por exemplo, perdi minha identidade, e no outro nível a identidade como o documento. Então pode significar mais de uma coisa. Esse é o nível que vai poder aparecer a metáfora. E aí então o Lacan diz assim, ó, é a metáfora como aquilo em que se constitui a atribuição primária, aquela que promulga: o cachorro faz miau, o gato faz au au, com que a criança, de um só golpe, desvinculando a coisa de seu grito, eleva o signo à função do significante e eleva a realidade à sofística de significação, e através do desprezo pela verossimilhança descortina a diversidade das objetivações a serem verificadas de uma mesma coisa. Olha que legal, essa frase aqui, ela carrega muita coisa pra gente, pensando no que eu estou trazendo aqui, inclusive, né? Principalmente. Então, de novo, ó, vou ler e vou explicando as partes. A estrutura sincrônica é mais oculta, é ela que nos leva à origem. É a metáfora, é uma coisa no lugar de outra, eu posso fazer essa substituição, como aquilo em que se constitui
a atribuição primária. Aquela que promulga, o cachorro faz miau, o gato faz au au. Olha que complexo uma criança poder dizer, o cachorro faz miau, o gato vai fazer au au. Sei lá, quem tem filho aí, convive com criança, enfim, etc. Eu vejo que com meu filho, se eu falo uma coisa que não é aquilo, hoje em dia tudo bem, é tranquilo, mas se você falasse no passado assim, o cachorro faz miau, era aquele desespero, não é, o gato faz, né? Era aquela coisa desesperada, porque não pode fazer isso, não se verifica, né? Quando eu vejo ali o gato, ele está miando, não pode ser outra coisa. Então não é possível fazer essa operação de substituição, não é possível subir para um outro nível, não é possível falar uma coisa no lugar de outra, pensar uma coisa e colocar outra no lugar, não é possível mentir. Então a mentira possibilitada justamente quando a coisa passa para esse nível significante, esse nível sincrônico, esse nível metafórico. Então, metaforizar é uma capacidade super complexa. Inclusive, o Lacan ele mostra, assim, por exemplo, no Crime das Irmãs Papin, que o que falha na questão psicótica, no caso paranoica ali, é justamente a impossibilidade de metaforizar. E um exemplo disso é que elas, para evitar as observações das patroas, que seriam as broncas das patroas, porque elas não tinham passado a roupa, elas matam as patroas e pensando, né, na falta de metaforização, a clínica ao pé da letra, para evitar observações, ela vai arrancar os olhos das patroas. Então o que elas fazem? Elas arrancam os olhos das patroas como forma de evitar observações. Então isso mostra que não é possível metaforizar. Ao arrancar seus olhos, né, evitar observações, eu poderia fazer de uma outra maneira, não ao pé da letra. E no caso ali é ao pé da letra, né? Então isso daí é bem bacana de se mostrar, essa capacidade complexa de dizer uma coisa, na verdade querendo dizer outra, brincar com essa união aí da coisa em si, do grito para essa coisa, né, do nome dessa coisa, poder brincar dessas substituições. Então ele fala, a um só golpe, desvinculando a coisa de seu grito, como eu coloquei aqui para vocês. Eleva o signo à função do significante. O signo é essa união de significante e significado, é uma unidade linguística, fechadinha, bonitinha. E quando você pensa no significante, ele não fica fechado. O significante, como acabei de falar da questão diacrônica, ele vai depender do contexto. Se o significante depende do contexto, ou seja, tem que estar numa relação com outra coisa, obviamente o mínimo, né, de números de significante para ser significante são 2. Eu preciso de pelo menos mais um para poder dizer o que significa aquele significante. É nesse nível aí da diacronia. Então, isso daí que ele traz, então eleva o signo à função do significante, significante com a questão do contexto e da sua substituição, não ser fixo, e eleva a realidade à sofística, fazendo uma referência a sofisma, né? Que você tem ali um argumento que pode ser verdadeiro ou pode ser falso, né? Os sofistas ficavam mais argumentação do que realmente querendo chegar numa verdade, então fica nesse lugar, e aí até colocada assim aquela frase que a realidade toma a estrutura de ficção, né? Então olha quanta coisa acontece quando é possível essa operação de dizer o cachorro faz miau e o gato faz au au. Então, obviamente, quando eu falo essas coisas aqui, é só para algumas provocações, né? Eu falei isso em pouquíssimo tempo. Eu não estou dizendo, obviamente, que então se eu sou um mentiroso compulsivo, isso é ótimo, significa que eu sou muito saudável. Não é nesse sentido. E nem posso dizer saudável ou não saudável, né? Mas é mais para mostrar como conseguir usar nesse nível de querer dizer uma coisa, falar outra, brincar com essa junção do grito e da coisa, é algo muito complexo em termos de linguagem e que isso leva um bom tempo para ser desenvolvido. Então dizer assim, eu não consigo mentir, eu tenho que falar a verdade sempre, tem algo muito estranho aí nessa história. Isso não faz de você uma pessoa incrível ou melhor, ou pura, até porque pessoas puras, sei lá, que estranho que é isso. Agora, também
não é para ser aquele mentiroso compulsivo que aí sim, né? Aí você vai para o outro extremo, que é a característica muitas vezes da perversão, que mente intencionalmente para prejudicar o outro. E aí entra uma relação bem interessante, assim, de pensar nas... Pessoal, vocês escrevem umas coisas aqui, ó, eu não consigo ler agora, porque eu não enxergo direito daqui, deixa eu ver. A Mainara Holanda, pensar uma coisa ao invés de outra. Não sei se pensar uma coisa ao invés de outra, acho que substituir uma coisa por outra também é um processo sublimatório, né? Sim, não estou descartando isso também. Sincericídio não é pior que uma mentira? Sincericídio? Ou o que é pior, mentira ou mentira? Eu não sei se é pior ou melhor. Estou falando de capacidades, assim, acho que é mais interessante do que fazer um juízo de valores, o que é melhor, o que é pior, é pensar assim, no uso de tal coisa, vamos pensar em algumas consequências. Eu acho que é mais da nossa área pensar nas consequências de uma coisa e de outra do que dizer assim, é melhor fazer isso do que fazer aquilo. Não sei se uma coisa é melhor. Eu não sei se não mentir é melhor do que mentir, se mentir é melhor do que não mentir. Acho, né? Não estou fazendo nenhuma classificação profunda aqui. Mas acho que ser sincero com tudo é uma coisa ruim, porque realmente você pode ofender e machucar pessoas. Tá? Acho que você mentir também pode ser uma coisa ruim, que você pode prejudicar pessoas. O que é melhor, uma coisa ou outra? Eu não sei, né? Não estou aqui para dizer que é melhor ou pior, mas para tentar fazer essa mentira negar a si mesmo, não sei. Eu acho que vocês ficam tentando colocar coisa numa caixinha só, né? Não sei se mentir é negar a si mesmo. Acho que não é só isso não. Acho que pensando por essa via aqui da estrutura de linguagem, acho que não é só questão de mentir para si mesmo, acho que tem hora que não é questão de mentir, acho que é questão de não conseguir fazer de outra forma, às vezes questão de fazer por uma intenção. Então, algumas possibilidades. Eu acho muito mais interessante pegar essas ideias e pensar em possibilidades a partir de... Vamos pensando assim, o que poderíamos ter. Pensando assado, o que poderíamos ter. Pensando de tal forma, o que poderíamos ter. Acho que é muito mais interessante. Que é, por exemplo, quando você pensa nessa questão de não metaforizar e pensa nas irmãs Papin, é legal para pensar o caso. Mas dizer assim que aconteceu por conta disso só, aí é muito pobre, né? Então elas mataram as patroas por conta disso. Não foi só isso. Muita coisa estava rolando, até a história delas acontecendo. Então é isso aí. Então aproveita aí, feriadão. Não sei se vai ser feriadão para todo mundo, mas hoje é sabadão. Bom sábado para vocês. Amanhã é domingo, eu não faço bom dia. Segunda acho que tem, porque eu vou atender. Terça não sei, mas vamos nos falando e mentindo uns para os outros, mas não completamente sincero, não completamente mentiroso, mas num nível em que mantenha a possibilidade das relações humanas continuarem existindo, né? Porque de fato, se você for sincero com tudo, ou for mentiroso com tudo, mas nem sempre a questão. A galera aqui está mais preocupada com a camiseta. Saulo, sem meus estudos em psicanálise, tem problema fazer algumas perguntas de estudo para minha analista? Olha, você pode fazer, mas eu acho que ela não vai responder. Ela vai responder uma ou outra, né? Mas não é por aí, né? Acho que é legal você buscar um lugar que você está estudando, buscar um curso, porque aí começa a descaracterizar. Aí acho que é até legal perguntar assim, qual que é a sua posição na análise, sendo que você vai para ela para ficar fazendo perguntas sobre teoria. Beleza, gente? Então é isso aí, bom sábado. Ó, bonitinho, né? Uma graça. Tchau para vocês e até o próximo bom dia.